gente, nós estamos aqui em mais um episódio do programa Momento Nutri, que é um projeto de extensão do curso de nutrição do Unipar de Barbacena, com o quadro A Nutri Responde. E hoje o tema do dia é saúde da mulher e endometriose. Nós estamos aqui hoje com a nutricionista Luciana Lamounier. Lu, muito obrigada pela sua presença. A Lu já conheço aí de altas datas, altos cursos, né, Lu? Sim. Uma nutricionista extremamente competente e queria agradecer muito a sua presença aqui. E nada mais, né, trazer uma nutricionista e alguém que é portadora, né, de endometriose, de SOP, e vai falar muito bem para nós aí sobre a saúde da mulher. E agradecer também a presença da Amanda, que também é acadêmica e está aí fazendo seu estágio junto com a Lu e mostrando, né, a importância de começar aí, né, junto ao nutricionista desde do momento da faculdade para poder ter um melhor aprendizado. Então, obrigada pela sua presença também, Amanda. Então, Lu, conta um pouquinho para nós aí o que a gente tem aí de atualidades, né? Como que está o cenário hoje em relação à saúde da mulher? Primeiramente, agradecer vocês pelo convite, tá? É muito bacana poder estar aqui hoje, né? Quando eu te conheci na época como estudante ainda, hoje como nutricionista. Então, a área da saúde da mulher, especialmente para nós nutricionistas, tem crescido bastante. Antigamente, pelo menos eu formei há 8 anos atrás, não se falava tanto de SOP, se falava, mas não como a nutrição poderia ajudar no tratamento, né? A gente vinha ainda do muito básico. A SOP, como que a gente faz? Reduz carboidrato, controla índice glicêmico, mas hoje em dia a gente vê que a literatura tem trago muita atualização, né, de como o nutricionista pode intervir de uma forma melhor. Eu sempre estudei endometriose na faculdade, estudei endometriose depois na minha pós-graduação em clínica, né, eu fiz tanto nutrição clínica funcional como nutrição esportiva funcional, e atendia já algumas pacientes com endometriose, mas eu só fui entender de fato que era endometriose quando eu recebi o diagnóstico, né? Eu venho de uma vida com muitas complicações, fluxo menstrual intenso, muita cólica menstrual. Meu tratamento de SOP aos 12 anos de idade foi com pílula anticoncepcional. Na época não se falava do controle de carboidrato na dieta, né? Então eu era uma adolescente com SOP, tratando com pílula, dieta uma bagunça. E aí eu fui entender um pouquinho mais depois, na pós-graduação, que aí você começa a especializar, e depois do diagnóstico, né? E com o diagnóstico, eu procurei fazer mais cursos do que era endometriose, e porque parece que quando a gente tem diagnóstico, a nossa ficha não cai do que realmente é. É explicado pra gente, você precisa melhorar a sua alimentação, tomar alguns suplementos, bloquear a menstruação e só. E aí eu lembro que eu participei de uma palestra até de uma professora muito conceituada em Belo Horizonte, e ela falou, eu lembro que não saiu da minha cabeça, que ela falou, a endometriose ela não é um câncer, mas ela se comporta como se fosse. Ela tem um poder, um potencial angiogênico, né, de crescer, proliferar em outros tecidos muito grande. E a base do tratamento é por meio da mudança do estilo de vida, principalmente atividade física, alimentação. E aí eu comecei a expandir um pouco mais, comecei a estudar um pouquinho mais e atender outras mulheres com endometriose, né? E aí realmente a minha ficha caiu, porque eu atendi mulheres que viravam para mim e falavam assim, Luciana, eu fiz uma cirurgia, eu perdi os meus ovários durante a cirurgia, eu perdi útero, eu perdi trompas, eu perdi parte do intestino. Eu tenho paciente que foi preciso retirar 14 centímetros do intestino, mulheres que precisaram depois utilização de bolsa de colostomia, né, por conta dessa manifestação da endometriose intestinal. O que a gente vê, né, Lu, é que o diagnóstico, né, ele está vindo às vezes muito tardio, né? Como a gente estava conversando aqui anteriormente,
nós temos um projeto de pesquisa, né, junto aos meus alunos do grupo de estudo de pesquisa da Unipac, e a gente vem vendo dificuldades de pessoas mais novas, abaixo de 40 anos, saberem que tem um diagnóstico ou não. Então, a gente está participando de alguns ambulatórios e verificando que a idade média aí, né, de diagnóstico está acima de 40 anos. E isso, muitas das vezes, relacionados com uma vontade de engravidar que está mais tardia, né? O tipo de diagnóstico, às vezes, não é tão clínico, então precisa de mais exames, as pessoas têm menos chance de buscar recurso. E o que você vem vendo aí nesse cenário do diagnóstico, a sua visão mesmo em relação às mulheres, eu acho que estão começando a ouvir mais sobre o tema. Então, fala um pouquinho o que você acha sobre esse cenário novo aí do diagnóstico de endometriose. Sim. Na verdade, a endometriose, né, os sintomas, na verdade, os sintomas menstruais, eles foram sempre normalizados. Ah, você ter cólica menstrual é normal, fluxo menstrual é normal, né? Então a gente passa muitos anos entendendo que o que a gente sente, não é nada demais, é normal meu. E hoje a gente já tem tido um pouquinho mais de informação. Então, as mulheres, eu vejo que muitos diagnósticos acontecem porque a mulher, ela começa a investigar, ela fala, olha, eu tenho esse sintoma, né? Então, eu acho que a demora vem pela falta do conhecimento e justamente por achar que esses sintomas são sintomas normais. E, assim, 10% das mulheres em idade fértil apresentam endometriose e desses 10%, 50% das mulheres com endometriose são assintomáticas. O que dificulta muito o diagnóstico, né? Igual a gente estava conversando. Tem mulher que demora 10 anos para ter o diagnóstico da endometriose. E justamente por conta disso, por a gente achar que uma cólica menstrual é normal, um sangramento menstrual, dor na relação sexual é normal. E a gente é obrigada a conviver com isso e achar, não, bloqueio a menstruação. E às vezes, não, mas eu bloqueei, mas eu ainda continuo tendo sintoma. Fadiga também é um sintoma clássico da endometriose. E a gente acha que é normal. Aí, da rotina cansada, não tô legal, mas vai passar, eu vou tomar um remedinho aqui. E aí ela vai evitando buscar um acompanhamento. E aí eu acredito que isso dificulta o diagnóstico também. É interessante porque realmente teve uma evolução muito grande em pouco tempo, né? E realmente a gente lembra da época da nossa graduação, não se falava nada sobre isso. A gente não estudava saúde da mulher, né? Era realmente muito por alto e não era falado como é hoje. Então, hoje em dia também tem mais conhecimento e é incrível a gente ver assim, o poder da nutrição realmente no tratamento e o quanto era assim, vamos dizer, negligenciado. Assim, as pessoas tinham sintomas ali e nem sabiam o porquê, ou não tinham diagnóstico. E é legal que aí agora também, igual a Amanda, enquanto acadêmica, né, já está vivendo aí a nutrição na era da saúde da mulher, né? Sim. Quer contar um pouquinho o que te atrai mais dessa área, Amanda? O que você gosta mais da área da saúde da mulher? A endometriose me chama muita atenção por eu ter uma prima que sempre sofreu com cólicas, e aí vem a questão que a Lu falou de justamente a gente sempre achar normal, embora a cólica dela fosse muito mais extrema comparada às outras primas, né? A gente tem a mesma idade, então eu nunca tive esse problema, então eu sempre acompanhei essa história da minha prima, mas nunca pensei em endometriose, nem sabia o que era, também muito mais nova, enfim. Então, quando eu comecei a nutrição, eu notei o quanto que nós mulheres a gente sai perdendo, né? Se for comparar com homem e mulher, né? A gente sempre tem um pontinho atrás, a gente sempre tá um pouquinho atrás, justamente por tantas questões hormonais e tantas doenças negligenciadas pelos médicos pra gente, assim, justamente porque tudo é normal. Ah, é TPM, enfim. Ainda na graduação, eu acho que ainda, infelizmente, a gente vê muito pouco sobre endometriose e outras coisas como SOP, enfim. Mas realmente está ampliando muito mais o leque dentro da graduação, como o surgimento de projetos também, lá onde eu estudo no IFE, também, na verdade, os períodos passados, teve uma aluna que teve um projeto semelhante, então a gente vê e portadora da endometriose, então a gente vê que justamente o interesse cresce principalmente nas meninas que
tem o diagnóstico, desconfiam do diagnóstico, né? E tem essa curiosidade, às vezes não tem diagnóstico, mas tem essa curiosidade, como eu, por exemplo, não tenho, mas eu vejo que é uma patologia que nos dificulta muito viver, nos dificulta muito a nossa vida, como a Lu já disse, que teve muitas dificuldades, complicações, então pode, né, ser um problema bem grande, né? Eu acho que eu como coordenadora, né, do curso de nutrição também, a Lívia é professora do curso de nutrição da Unipac, a gente vem buscando muito, né, essa atualização no tema, e inclusive a gente tem uma disciplina que chama Atualização em Nutrição, então a gente pega essa disciplina que a professora Lívia dá, que a gente entra com todas essas alterações, as novidades, né, que não é novidade, mas que hoje tem uma prevalência maior e a gente quer colocar o nosso aluno ali mais próximo para ele poder sair da instituição, tendo um pouquinho de visibilidade e entender um pouquinho dos assuntos, né? E a saúde da mulher hoje é um foco para nós lá muito grande. Inclusive, né, o GAP, né, que é o nosso grupo de estudo, e esse mês agora de julho estou indo com as alunas para uma conferência de saúde da mulher no Rio de Janeiro. Legal. Então, a gente tem que estudar mesmo, Sim. e é um tema muito complexo. Eu tive com o Dr. Marco Aurélio aqui no podcast da Fama e Conexão da Saúde, e ele falou sobre endometriose, ele falou justamente isso que a Lu falou sobre a dificuldade, às vezes, do diagnóstico. Agora que está, né, se especializando mais, as pessoas estão entendendo mais, mas a gente tem que lembrar que a nutrição, poucas pessoas, eu acho, no meu ponto de vista, acreditam como que a nutrição ela é moduladora. Né? A gente vê muitas, a gente tem amigas próximas e que tiveram às vezes dificuldade de engravidar, tiveram dificuldade para poder ter sua primeira gestação, segurar uma primeira gestação, às vezes não portadora de endometriose só, ou às vezes, né, portadoras, mas não procuram um nutricionista. Não. Buscam tratamentos mais caros, né? E não fazem ali um acompanhamento nutricional. E não sabem ali o poder que a nutrição ela tem de modulação para melhorar tanto os sintomas, como sinais clínicos, como também a fertilidade, né? Sim. Então, Lu, eu queria muito que você falasse um pouquinho na sua prática clínica, é óbvio que a gente sabe que todos têm que procurar individualmente um nutricionista, mas algumas dicas nutricionais, algumas dicas de suplementação que melhora, né, os sintomas e também pode favorecer as pessoas que pensam em engravidar e que acham que têm endometriose e não podem engravidar. Sim. Tá? Muito se fala da endometriose e tem se falado muito para o tratamento da endometriose a dieta do Mediterrâneo, né? Então, como que é feito hoje? A gente sabe que é um protocolo de dieta mais difícil da gente seguir, mas a gente tenta reduzir ao máximo os carboidratos refinados, farinha branca, açúcar, redução da carne vermelha, o recomendado é até 400 gramas de carne vermelha por semana, redução de alimentos ricos em gordura saturada, gordura trans, o aumento, né, das gorduras mono e polissaturadas, consumo de abacate, azeite de oliva. Tem se falado também da suplementação ômega 3, alimentos ricos em ômega 3. Eu até estava estudando um estudo que dizia que o peixe com mais ômega 3 é o filé de pescadinha. Então, seria um bom peixe para a gente incluir na dieta, né? Opção de carnes brancas e o peixe. Por meio da suplementação, né? Além do ômega 3, pelo menos 1.000 miligramas da soma de EPA e DHA, a gente trabalhar também com resveratrol. Tem se falado também da vitamina D como melhora de dor, né? Tem se falado até da melatonina no controle da evolução da endometriose. Chá verde, Camellia sinensis tem ajudado bastante também na modulação da dor. E também a gente não pode deixar de falar na mudança do estilo de vida, como, por exemplo, manejo do estresse, né? Eu tenho uma professora, a Vânia Matoso, que ela fala muito sobre o amar e ser amada, o tempo de qualidade com as pessoas que você ama, né? Que essa parte também, além da nutrição, o manejo do estresse também é fundamental no controle e tratamento da endometriose. Hoje em dia, acho que eles estão. A gente nunca pode desassociar, né? Então, não adianta a gente fazer um tratamento, vamos dizer, medicamentoso, nutricional, fazer exercício físico se a gente não tiver o equilíbrio da mente com o corpo, né? Sim. Eu acho que hoje em dia tem se falado bastante sobre isso. Se fala muito da nutrição, além da nutrição, né?
eu gosto de brincar no meu Instagram que nutrição não é só contar caloria, nutriente, aquela coisa toda. É justamente manejo do estresse, seu sono. Então, realmente vai muito além. E às vezes as pessoas Sim, deixam de lado e já buscam logo medicação e sim. pode piorar a situação. E duas curiosidades também, até que a gente vai voltando, estudando mais um pouquinho, né? E duas curiosidades também, né? Tem estudos demonstrando o uso do azeite de oliva na modulação da dor com efeito parecido com o do ibuprofeno. Legal, né? Medida que Trocar um pode ser. medicamento, né? Pelo alimento, né? Sim, e às vezes a gente tenta, mas reduz no azeite de oliva porque é uma gordura, é mais calórico, quando na verdade ele é aliado da endometriose, né? E até estava conversando com a Amanda a respeito que achei estudos que falavam sobre leite e derivados, mas não como potencial inflamatório, como o contrário. E é o que mais se fala, né? Que o Mas leite é o leite vilão. tem mesmo. Como potencial contrário de melhora de dor, até o próprio cálcio, vitamina D, também atuando na modulação da dor. Então, às vezes, a gente pensa, vamos cortar leite e derivados no tratamento da endometriose. E aí, quando você vai procurar na literatura, você vê, tiveram estudos que não associaram, mas também não relataram piora da endometriose com consumo de leite e derivados, mas também tiveram estudos que demonstraram como efeito protetor. Acaba que assim, essa questão do leite, né, como inflamatório é uma discussão imensa, né? Muito, Há uma muito. discussão aí, né? Tem nutris que são prós e contras. E Então, tem assim, pesquisas realmente que são próximas. Tem nossa, os que não dois tem esse, né? Sim. Mas assim, eu acho que a pessoa que tem uma dieta mais saudável, ela faz uma suplementação correta, ela tem um estilo de vida bom, não vai ser o leite que vai ser, né, um vilão ali de inflamar tudo aquilo que já está tudo regularizado. Sim. E cabe a nós, desculpa te interromper. Não, pode falar. E cabe a nós, enquanto nutricionistas também, a gente ter um senso crítico e não aceitar tudo aquilo que é falado. Sim. Tem isso, deixa eu pesquisar o que a literatura está falando, Sim. deixa eu ler o estudo completo para saber se realmente ou se foram tirados apenas trechos ali específicos, né? Então, você aliar a dieta e suplementação é resultado, assim, significante. Eu suplemento ômega 3, eu faço uso do chá verde, suplemento vitamina D, faço uso do NAC também, tem estudos falando do NAC, e principalmente resveratrol, né? E gosto de associar também esses alimentos na minha alimentação. Eu coloco bastante uva roxa, tenho trabalhado com mirtilo. Aqui em Barbacena eu não sabia, mas a gente tem plantação de mirtilo, então a gente consegue encontrar. Exatamente. É mais fácil. Sempre que eu encontro amora, eu compro, lá congelo e sempre faço meu suquinho de frutas vermelhas, que tem me ajudado bastante, assim, tá? São alimentos fáceis, né? Porque às vezes as pessoas recebem algum diagnóstico, independente de ser endometriose ou não, e já pensam justamente na restrição. Mas o quanto que consegue ampliar o leque de possibilidades, como por exemplo a uva, o mirtilo, que aqui em Barbacena a gente consegue encontrar. E às vezes as pessoas acham, não vou poder comer mais nada, não vou poder comer uma frutinha que às vezes ela gosta, mas não tem muito disso mais, né? Então, que bom que a gente consegue ver que realmente alimentos palpáveis da gente conseguir comprar, adquirir, são possíveis dentro dessa condição, né? Sim. A nutrição faz muita diferença, né, gente? Então, assim, é um assunto que tem muita relevância clínica hoje. A nutrição, ela atua com muito diferencial. Eu acho que as mulheres têm sim que ter um acompanhamento nutricional. Sim. Não somente para a endometriose, mas na saúde da mulher em geral, né? A gente consegue avaliar bioquimicamente, né? Diversas situações que às vezes alguns outros profissionais vão ter mais dificuldades. Então eu acho que a gente tem que aliar uma equipe aí junto para tratar a saúde da mulher em geral, né? Sim. Então eu queria, assim, gente, agradecer muito a presença de vocês. Lu, obrigada. Amanda, obrigada. Queria que vocês deixassem a rede social de vocês, né? Para acompanharem as suas postagens e que a gente possa conversar muito mais sobre o assunto. Sim, tá? sim. Inclusive, acho que deu para perceber, são muitas novidades, né? Então, também tem o nosso programa da rádio, que passa todas as quartas-feiras, 9h15 da manhã, para que vocês continuem também acompanhando todas as novidades aí do universo da nutrição. E o nosso podcast, ele vai ser, né, divulgado aí no YouTube,
nós vamos estar avisando. Não deixem de seguir Nutrição Unipar Barbacena no Instagram, que vocês vão ter todas as novidades que tem no curso e também no nosso programa. Fala das redes sociais de vocês. Primeiramente agradecer novamente a oportunidade. Meu Instagram, Luciana Lamonier Nutri. Bom, gente, obrigada pela oportunidade, Lu, também, por ter me chamado para participar desse momento. É um prazer aprender com 3 ótimas profissionais. E o meu Instagram é Amande Paula, A-M-A-N-D-E Paula. Obrigada, gente. Obrigada. Bom demais.